Carissimi discipuli et discipulae, salvete! Agora nós iremos traduzir nosso próximo texto, que é Reginae Corona. Reginae Corona. Seguindo o mesmo procedimento, passo por passo, indo devagar para você se familiarizar com a língua latina. E neste caso, quanto mais repetição, melhor, porque isso ajuda o nosso cérebro a processar todas estas informações, todos estes detalhes. Vamos ler o texto? Reginae Corona. Nautae abi insula navigant cum regina. Interia undae tranquillae securaeque non sunt. Procella undas turbat, sed navicolae non naufragant. Dende regina et nautae ad insulam remeant, tum piratas spectat. Piratae appropinquant, et auream reginae coronam rapitant. Nautae cum piratis pugnant, pirata reginam vulnerat. Nautae rebellant, et piratas fugant. Reginam currant, tamen coronam non servant. Piratae ab insula ad navicolas transnatant, et coronam apportant, sed corona vera non est. Regina et nautae exultant, et bona ideae gratias dant. Aqui você já pode identificar diversos termos que já apareceram no texto 1 e no texto 2. Se você vai assimilando aos poucos, fica fácil. O problema é se daqui, quando estivermos lá no 7º texto, no 8º texto, toda vez você precisar olhar no dicionário para saber o que é cum, o que é et, o que é pirata, o que é vulnerat, non, tum. Então, para otimizar o texto, a sugestão que eu dou é você assimilar vocabulário, se familiarizar com as estruturas, porque o vocabulário ele vai crescendo de um texto para outro. Isso ajuda bastante. Toda vez que você se deparar com um texto, você ter que olhar palavra por palavra fica muito cansativo, desanima e você não vai mais querer mexer com isso. Uma coisa é certa, se você está começando agora, o único caminho é olhar no dicionário. Aqui eu estou dando as palavras, as traduções, mas se você pega um texto ali semelhante a esse e você já tem condições de traduzir, mas com outras palavras, você terá que fazer esse exercício. É muito interessante, é uma brincadeira. É bom você entender o latim como uma brincadeira, um jogo de olhar o significado das palavras, de exercitar o raciocínio, de exercitar a mente. Isso é muito legal. Então, algumas palavras aqui já são conhecidas. Isso facilita bastante. Vou ler o texto mais uma vez para você ir se familiarizando. Reginae Corona. Nautae ab insula navigant cum regina. Interia undae tranquillae securaeque non sunt. Procella undas turbat, sed navicolae non naufragant. Dende regina et nautae ad insulam remeant, tum piratas spectant. Piratae appropinquant, et auream reginae coronam raptant. Nautae cum piratis pugnant. Pirata reginam vulnerat. Nautae rebellant, et piratas fugant. Reginam currant, tamen coronam non servant. Piratae ab insula ad navicolas transnatant, et coronam apportant, sed corona vera non est. Regina et nautae exultant, et bonae ideae gratias dant. Você consegue imaginar do que esse texto trata? Você já sabe alguma coisa deste texto? Aparece aqui nauta,
regina. Não sei se vocês se lembram desta palavra lá nos exercícios de declinação. Rainha, marinheiro. Ínsula, ilha. Pirata. Vamos tentar visualizar este texto. Reginae corona. Reginae corona. Corona. Tem uma marca de chuveiro chamada Corona e tem o símbolo de uma coroa. Corona. Reginae corona. Nautai. Nautai. Ab insula. 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 Ilha. Paine significa quase. Painínsula significa é quase uma ilha. Basta lembrar da definição de península lá na geografia, uma porção de terra que avança sobre o mar. No entanto, é quase uma ilha, não chega a ser uma ilha porque está conectada ao continente. Quase uma ilha, península é isso. Uma ilha é isso que vocês observam, rodeada por água. Cum regina. Cum regina, com preposição de companhia. Então, nautai, ab ínsula, cum regina nauvigant. Mas ab ínsula, ab indica o quê? Afastamento. O que irá ocorrer aqui? Nautai, ab ínsula, nauvigant, cum regina. Ab ínsula. Interria undae tranquillae securaeque non sunt. Securaeque non sunt. Undae. Undae. Securaeque et tranquillae non sunt. Procella. Procella. Undas turbat. Turbat. Turbare, movimentar, agitar. E que uma pessoa perturbada, uma pessoa agitada através de alguma coisa. Perturbação expressa agitação. Turbare, agitar. Procella undas turbat. Sed nauviculae non naufragant. Dende regina et nautai ad insulam remeant. Este verbo ele já apareceu. Então você já sabe o significado. Apareceu no texto anterior. Ele está aqui no plural. Qual que é a tradução? Lembra o significado deste verbo? Remeare. Remeant. Ad indica movimento. Ad insulam. Como a em direção a. Logo, o que eu tenho aqui, dende reginae et nautai ad insulam remeant. Ad insulam. Dende regina et nautai ad insulam remeant. Estão indo em direção à ilha. Quem? Regina et nautai. Tum piratas spectant. Tum piratas spectant. Piratae appropinquant. Et auream reginae coronam rapitant. Et auream reginae coronam. Auream reginae coronam rapitant. Raptare significa o quê? Rapto, raptas, raptat. Raptamos, raptatis, raptant. Terceira pessoa do plural. Nautai cum piratis pugnant. Nautai cum piratis pugnant. Nautai cum
piratis pugnant. Pirata reginam vulnerat. Pirata reginam vulnerat. O que significa vulnerat? Terceira pessoa do singular, vulnerare. Se estivéssemos grafando com letras ramistas, ficaria como? Vulnerat. Vulnerare. Fica melhor de lembrar uma palavra da língua portuguesa. Vulnerare. Vulnerat. O que é uma pessoa vulnerável? Vulnero. Vulnerare. Machucar, ferir. Nautai rebelant. Rebelant. Nautai rebelant. Et piratas fugant. Et piratas fugant. Reginam currant. Currant. Curare. Currant. Tamen coronamno servant. Piratai ab insula ad naviculas transnatant. Piratai ab insula ad naviculas transnatant. Et coronam aportant. Et coronam aportant. Et coronam aportant. Sed corona vera non est. Regina et nautai exultant, et bona ideae gratias dant. Então aqui nós temos a rainha, os marinheiros, ili exultant, et bona ideae gratias dant. E aqui nós temos o nosso texto. Ficou um pouco mais fácil de visualizar o texto? Agora vamos para a análise morfossintática, lembrando de todos aqueles componentes. Os substantivos são formados com palavras da primeira declinação, porque no momento estamos trabalhando apenas palavras da primeira declinação. Mais adiante, que é a próxima etapa, quando terminarmos os nossos textos da primeira declinação, começaremos a segunda e só vai acrescentando declinação. Por enquanto, só palavras da primeira declinação e apenas verbos no presente do indicativo, que são estes verbos que vocês já conhecem e sabem conjugar. Lembrando de todas aquelas etapas que iremos fazer com todos os nossos textos, vocês já conhecem as etapas. Aqui nós temos o nosso texto e vamos agora identificar os termos invariáveis. Ab, cum, interia, enquanto isso, advérbio. O ab e o cum já apareceram. Interia aparece agora enquanto isso. Guarda para quando aparecer de novo não precisar procurar no dicionário. O que, ligado à palavra, sabemos que é o et. Non, sed, non significa não, sed, mas, no entanto, porém, non, dende, já apareceu. Significa o quê? Não lembra? No texto anterior, nós utilizamos dende. Et significa o quê? Muito bem. Ad, mais acusativo, preposição nunca vem sozinha na palavra. Como a, em direção a, movimento. Você vai em direção a algum lugar, mas você não entra neste lugar. Tum, já apareceu, você já sabe. Nossa, eu li esse texto e não entendi nada do que apareceu. Ao menos esses componentes vocês já sabem, então alguma coisa você já sabe. Tum, então. Et, cum. Et, tamen, non. Ab, ad, ed, sed, non, et. É uma lógica muito semelhante ao ensino de uma língua na abordagem instrumental, porque você irá identificar alguns componentes e vai otimizar o texto em razão desse conhecimento. Começamos pelas partes invariáveis, ou seja, os termos invariáveis, preposição, conjunção, advérbio, porque isso já facilita, porque você olha aqui no texto, não é não. Não tem o que olhar na gramática para saber que declinação é isso. Não tem sentido quando se trata de advérbio. E da mesma forma de preposição, como cum. De conjunção, como et.
Localizamos aqui as palavras, são palavras da primeira declinação. Aí pode ser genitivo, pode ser nominativo plural, pode ser vocativo plural, pode ser dativo singular, o a. Então, na análise é que nós vamos identificar. Mas você precisa saber que são palavras da primeira declinação, identificar o radical, as desinências, porque na análise você precisará dessas informações. E os verbos? Navigant, navigare, sunt, já apareceu, turbat, naufragant, remeant, expectant, expectare, appropinquant, raptant, pugnant, vulnerat, rebellant, fugant. Não é fugir, é fugare. Fugare é colocar para fugir, colocar para correr, afugentar. Curant, curare, cuidar de, não é curar no sentido religioso, é curar no sentido de cuidado, cuidar de. Servant, servare ou servare, você tem conservar em português. Servare significa salvar. Transnatante, natare, nadar. Transnatante, atravessar a nado. Trans significa além de. Aportante, mesma coisa de portare, levar, trazer. Est, verbo ser, exultare, exultar, alegrar, alegrar-se. Dante, verbo dare, dar, oferecer. Identificando o verbo, eu consigo agora identificar os períodos simples, porque isso é importante para eu fazer a análise das frases. Uma marca principal é a presença do verbo, mas tem outros elementos, como as conjunções, o pronome relativo. Navigant, aqui eu tenho uma oração. Sunt, outra oração. Turbat, outra oração. Naufragant, outra oração. Remeant, outra oração. Aqui aparece uma conjunção, mas depois eu vou verificar se está interligando orações ou apenas termos de mesma função. Como aqui tem substantivo e aqui tem substantivo, regina e nauta, eu imagino que de repente esteja interligando apenas termos de mesma função sintática. Expectant, appropinquant. Então eu demarco aqui os meus períodos simples para eu começar agora a analisar oração por oração. Primeiro essa oração, depois esta outra oração e assim sucessivamente. Comecemos pela primeira oração. Regina e corona é o título do texto. Nós colocaremos aqui o núcleo do sujeito. Corona, coroa, nominativo singular. Reginae, pode ser tanta coisa, né? Pode ser nominativo plural, pode ser vocativo plural, genitivo singular. Mas dizer a coroa, rainhas, não tem sentido. A coroa para a rainha, talvez. A coroa da rainha parece que tem mais lógica. Então eu traduzo como a coroa da rainha. E vou analisar o contexto do texto. Reginae corona. Portanto, a coroa da rainha. Vejamos então a frase nautai ab insula navigant cum regina. Nós começamos pelo verbo navigant. Você já identificou o verbo, terceira pessoa do plural é plural. Logo, o sujeito só pode ser plural, estar no plural, mesmo que seja um elemento no plural ou um sujeito composto. É interessante você olhar para essa tabela como um jogo. Não é algo cansativo, algo chato. Você precisa cumprir as etapas do jogo preenchendo as tabelas de acordo com regrinhas. É como se fosse um jogo de xadrez. Lembra até a metáfora que o Saussure utiliza ao comparar a linguagem com um jogo de xadrez. É a mesma lógica. É preciso conhecer as regras para poder acertar o jogo. É o que nós estamos tentando aprender aqui. Você começa com o verbo navigant. Você conhece a tabela da primeira declinação, só tem palavra da primeira declinação, logo o sujeito só pode ser nauta, e os marinheiros navegam. Não tenho nenhum complemento, aqui esse verbo ele funciona como intransitivo.
Tenho preposição, automaticamente preposição eu sei que só pode vir na última coluna e inserirá o adjunto adverbial. Então, ab, ínsula. Da ilha, a ilha é a origem. Logo, supõe que eles não estavam dentro da ilha, eles partem das redondezas da ilha. Com Regina, companhia. Com quem? Com a rainha. Com Regina. Logo, em companhia da rainha. Daí a tradução. Os marinheiros navegam desde a ilha, da ilha com a rainha. Este ab é o mesmo que o a, só que ínsula começa com i, logo eu coloco ab. Nautai ab ínsula navigant com Regina. Localizo o verbo, o sujeito, os complementos circunstanciais, e aí eu consigo traduzir a frase. Muito fácil, não é mesmo? Logo, nautai ab ínsula navigant com Regina. Ok? Observou o movimento de distanciamento das margens da ilha. A ilha aqui é a origem de onde os marinheiros e a rainha saem. Vejamos agora a próxima frase. In terra undae tranquillae securaeque non sunt. Nós começamos pelo verbo sunt. O verbo está no plural, logo o sujeito precisa estar no plural. Mas aqui eu tenho alguns detalhes. O que, você já sabe que é a mesma coisa que o et. Undae tranquillae et securae. Se procurar securaeque no dicionário, você não vai encontrar nada. Isto é da sintaxe. Undae, unda é substantivo. Aqui eu tenho adjetivo, tranquila, secura, adjetivo, tranquila e segura. Nós sabemos que em latim o sujeito geralmente abre a frase, então a tendência é que undae seja o sujeito da frase. A questão é que aqui você tem um verbo de ligação. Não tem sentido eu falar as ondas tranquilas e seguras são o quê? Por isso que o verbo ser, ele também indica um predicativo do sujeito, ele também é verbo de ligação. Ele poderia ser intransitivo. Existem ondas tranquilas e seguras. Mas pelo resto da frase não teria sentido. Eu vou partir desse pressuposto. As ondas são tranquilas e seguras. Então, meu sujeito é undae, predicativo do sujeito, tranquillae, securaeque. Adjunto adverbial, in terra. Enquanto isso, as ondas são tranquilas e seguras, mas tem um nome, advérbio de negação. Enquanto isso, durante esse tempo, as ondas não são tranquilas e seguras. Ou, se preferir, as ondas não são tranquilas nem seguras, na língua portuguesa, o nem como sendo um sinônimo de e não. Tem mais algum componente? Não tem, então a tradução é esta. Durante este tempo, as ondas não estão seguras e tranquilas, ou não são seguras e tranquilas. Pode-se traduzir por ser ou estar. In terra undae tranquillae securaeque non sunt. Fácil, não é? Proquela. Em português tem a palavra procela, que indica tempestade. Proquela turbat undas. Começamos pelo verbo, é uma frase simples. É possível visualizar a contraposição entre o sujeito da frase e o objeto direto, o nominativo e o acusativo. Logo, turbat, quis turbat, proquela, turbat quidi undae. Seria o correto? Não. O acusativo é undas. Undas. Se eu quisesse dizer as ondas perturbam a tempestade, ficaria estranho, mas haveria uma mudança na sintaxe. O primeiro verbo teria que estar no plural. Undae turbant proquelas. Mas a frase é proquela turbat undas. Não tem outros componentes. Logo a tradução é: a tempestade agita as ondas, movimenta as ondas. Logo, proquela undas turbat. Sed navicolai non naufragant. Muito fácil.
naufragante, naufragam. Quem é o sujeito da frase? Nominativo plural. Só pode ser nauícolai. As embarcações, ou pode ser traduzido também como pequenas embarcações, já que a palavra seria nauis, mas é da terceira. Aqui, nauícola, embarcação ou pequena embarcação. E aqui, o advérbio de negação, não. As ondas não naufragam. Logo, não tenho outros termos, porém eu tenho aqui um introdutor. Mas, sed nauícolai non naufragam. Mas as embarcações não naufragam, ou as pequenas embarcações não naufragam. Sed nauícolai non naufragant. Nauícola, não, nauícolai, mais de uma embarcação. Então, as embarcações, ou as pequenas embarcações, não naufragam. Dende regina et nautai ad insulam remeat. Remeare, aqui vocês já conhecem, voltar, retornar. Ad, preposição que pede acusativo, logo esse acusativo não é de objeto direto, é por conta da preposição. Como você sabe que a preposição ad pede acusativo? Além do fato de que eu já falei isso aqui várias vezes, se você olhar no dicionário, você verá que lá aparece a preposição, isso é muito interessante, porque a informação está no dicionário, no vocabulário. Ad, preposição que rege acusativo, ou ex, preposição que rege ablativo, ou in, preposição que rege acusativo ou ablativo. Tudo bem? Nós começamos aqui pelo verbo remeant, logo o sujeito precisa estar no nominativo plural, o sujeito é regina et nautai, nominativo singular, marinheiro que está no nominativo plural, a rainha e os marinheiros voltam, aí eu tenho o advérbio, porque aqui eu tenho o advérbio, dende, depois, em seguida, e a preposição mais a palavra que insere o adjunto adverbial. Logo, não tem um complemento, é um verbo intransitivo, dende, depois, em seguida, a rainha e os marinheiros voltam para onde? Em direção à ilha, ad insula. Não tem outros componentes, logo, depois a rainha e os marinheiros voltam para a ilha. E você sabe que eles vão em direção à ilha, mas eles não entrarão na ilha, porque é ad insula e não in insula, é ad. Essa informação é importante. Então, aqui eu tenho a seguinte estrutura. Dende regina et nautai ad insulam remeant. O movimento em direção rumo à ilha. Então, eles vão até a ilha. No entanto, eles não entram na ilha. Eles ficam nas redondezas, em direção a ad insulam. Tum piratas expectant. Esta frase é ótima para estudar a função sintática dos componentes que constituem os casos. Porque, olha, eu vou traduzir esta palavra do latim para o português. Olha no dicionário. Tum é então, piratas é pirata, expectant. Ah, então os piratas olham, os piratas observam. Errado. Quem é o sujeito dessa frase? Quem está praticando a ação de observar? Vamos aqui analisar. Por isso que a análise ela é importante, ela é fundamental. É muito comum, quando eu apresento esses elementos, os alunos acharem que isso é só uma perda de tempo, é uma enjoeira, vamos dizer assim, do professor. Ah, não, eu consigo traduzir. Eu olho palavra por palavra e traduzo. Aí você vai traduzir, por exemplo, o Cícero e vai traduzir ótimo. Não tem como, gente. É fundamental que você faça análise sintática. Quando isto estiver internalizado em você, o seu pensamento já estiver configurado para fazer esse processo, aí tudo bem. Porque olha aqui o perigo. Expectant. Observam. Mas aqui é acusativo. Se aqui é acusativo, logo os piratas eles não estão observando, eles estão sendo observados. O sujeito, eu imagino, portanto, como aqui é plural, que seja a rainha e os marinheiros. Pelo contexto a rainha e os marinheiros observam, olham atentamente os piratas. Não são os piratas que observam. Se eu quisesse dizer, por exemplo, que os piratas observam, eu diria piratai expectant, mas eu disse piratas. Percebe a diferença? É interessante, não é?
É um jogo que vocês estão jogando aqui, com regrinhas. É preciso conhecer as regras do jogo, igual você joga um jogo de carta, um jogo de xadrez. Expectant, sujeito à frase, ele ficou implícito. Os piratas é o objeto direto. Tum, então, advérbio. Não tem outros componentes na frase, a tradução só pode ser. Então, veem os piratas, ou observam os piratas, ou olham atentamente para os piratas. Observam os piratas. Expectant, expectare. Em português nós temos a palavra espectador, aquele que vê, aquele que assiste. Vamos observar? Tum, piratas, expectant. Eles estão olhando, vendo os piratas, e não o contrário. Na verdade, eu estou dizendo, piratas aqui estão sendo observados pela rainha e pelos marinheiros. Viu a importância de conhecer o caso na análise sintática? Olha, tum, piratas, expectant. Eles observam os piratas estão no campo de visão, não é o contrário. Piratai apropinquant. Os piratas se aproximam. Aqui é simples, verbo intransitivo, se aproximam, sujeito pirata e nominativo plural. Eu tenho certeza que ele é o sujeito da frase. O interessante desta tabela é que quando você traduz seguindo as regras, você tem certeza do que você está fazendo. Os piratas se aproximam. Piratai apropinquant. Então, os piratas se aproximam. Alguma dúvida? Et auream reginae coronam raptant. Raptare, roubar, raptant. Eles roubam, logo os piratas roubam. O quê? Olha aqui que interessante. Auream, acusativo, reginae, nominativo. Então as rainhas roubam a coroa áurea, porque áurea significa de ouro, é o adjetivo. Então aqui eu coloquei no mesmo caso que a rainha, porque concorda, é um adjunto adnominal. Atributivo neste caso. Em português fica melhor dizer a coroa de ouro, mas em latim, pela estrutura da língua, se diz corona áurea, coroa de ouro. Só que as rainhas roubam a coroa de ouro, não tem sentido dizer isso, porque só tem uma rainha. Então eles roubam, os piratas roubam o quê? Os piratas roubam a coroa. Não é? Auream, a coroa de ouro, da rainha. Nominativo plural não é, vocativo plural também. Ó, rainhas. Fica estranho. Rouba uma coroa para a rainha virou bandida agora. Então, assim, não me parece. Dependendo do contexto, até poderia ser uma rainha pirata. Mas ali, a rainha estava com os piratas estavam na ilha. A importância do contexto na tradução. Logo, o genitivo tem mais sentido. Roubam a coroa de ouro da rainha. E esta ordem de palavras que é muito comum no latim. O genitivo aparecer no meio da palavra, que é o substantivo, e o seu complemento, que é o adjetivo, concordando com o caso deste substantivo. A áurea da rainha coroa é uma estrutura comum de acontecer no latim. O genitivo ele aparece no meio. Mas você sabe que esta palavra auream está se referindo à corona porque está no mesmo caso. Et piratae raptant coronam auream reginae, se eu colocasse na ordem da língua portuguesa. Mas na análise sintática você vai conectando e observando o que ficaria melhor na tradução. Et é um introdutor e raptam a coroa de ouro da rainha ou roubam. Roubar fica melhor, porque aparece raptar. Ficou muito literal, mas é uma tradução do serviço. E roubam a coroa de ouro da rainha. Ou raptam a coroa de ouro da rainha. Et auream reginae coronam raptant. Aqui é a coroa de ouro da rainha. Conseguem compreender agora? Nautai cum pirates pugnant. O cum indica a companhia, mas também pode significar o contra alguma coisa.
da língua portuguesa, que não deixa de ser uma companhia, só que numa luta. Logo aqui você tem nautai pugnant cum pirates. Apareceu preposição, vem aqui para o complemento circunstancial. O sujeito só pode ser os marinheiros lutam. Com quem? Com os piratas. Você pode traduzir os marinheiros lutam com os piratas ou os marinheiros lutam contra os piratas. Não sei se esse termo adverbial tem um nome apropriado quando você quer falar contra. Eu não consigo me lembrar agora. Mas teria a mesma funcionalidade do adjunto adverbial de companhia. Traduzindo, os marinheiros lutam com os piratas. Nautai cum pirates pugnant. Aqui, embora este marinheiro está com os braços fechados, esse aqui está com a mão na cintura, mas esse aqui está tentando lutar. Lembrando que é nauícolai, são embarcações. Vamos imaginar que a qualquer momento aparecerá uma outra embarcação cheia de marinheiros para salvar essa situação, porque estes aqui eles não conseguem fazer muita coisa, mas estão tentando. Eles estão lutando contra os piratas, ou com os piratas aqui no ablativo plural. Nautai cum pirates pugnant. Pirata reginam urnerat, uma frase muito simples. O urnerat fere. Quem é o sujeito da frase? A rainha fere? Eu posso dizer, a rainha fere o pirata? Por que não? Olha, o verbo ele está no singular. Eu sei que o sujeito tem que estar no nominativo. Terminação de nominativo na primeira declinação é qual? A. Muito bem. Logo, é o pirata que fere quem? A rainha. Eu posso mudar essa ordem o tanto que for, que o significado será o mesmo. Eu posso dizer ulnerat reginam pirata. Eu posso dizer reginam pirata ulnerat, que o significado será o pirata fere a rainha. Por isso que a tabela ela funciona como um modo de se aproximar da estrutura da língua portuguesa, da nossa estrutura mental. Então é como se fosse um filtro, trazendo para a nossa estrutura. Aqui agora eu entendo que é o pirata que fere a rainha, e não o contrário. Logo, o pirata fere a rainha. Pirata reginam ulnerat. Olha ele aqui com a espada ferindo a rainha. Lembrando que ulnerare é ferir. Logo, uma pessoa vulnerável é uma pessoa, entre aspas, ferível. Ela pode ser ferida, ela pode ser machucada. Interessante, não é? Nautai rebelant. Começamos pelo verbo rebelant, se revoltam, se rebelam. Nautai, os marinheiros. Os marinheiros se revoltam. Verbo intransitivo, então é simples. Os marinheiros se rebelam, os marinheiros se revoltam. Aqui eu tenho então nautai rebelant. Vejam, os marinheiros se revoltaram, eles se revoltam porque a rainha foi ferida. A gente imagina então que a outra embarcação chegou, os marinheiros vieram para poder salvar a rainha. Aqui, um marinheiro bem famoso aparece na história, possivelmente deve ter espinafre em alguma embarcação, embora a rainha não seja Olívia Palito, mas eles conseguem lutar contra os piratas, eles se rebelam, eles se revoltam. Et piratas fugant. Olha o perigo. Fugant. Eu imagino que seja fugir, porque em português é fugir. Desse modo você não aprende nenhuma língua. Que pretensão é essa de imaginar que você sabe a palavra porque ela é parecida se você não olhou no dicionário e alguém não te falou antes? Precisa ir lá no dicionário. Fugar é afugentar, colocar para correr. E os piratas fogem. Não. Você percebe o problema desse tipo de tradução, que é olhar a palavra e tentar adivinhar alguma coisa e achar que está traduzindo? Por que a tabela é importante? Fugante. Fugare, afugentar, colocar para correr. Quem é o sujeito da frase? Piratas? Os piratas fogem? Os piratas afugentam? Não, primeiro não é fugir, é afugentar. E aqui é o complemento da oração, é o complemento do verbo. Fugant, piratas, afugentam os piratas. Colocam os piratas para correr. Fugare, afugentar. Não tem outros complementos.
Quem pratica são os marinheiros. Os marinheiros se revoltam e colocam os piratas para correr. Et fugant piratas, e afugentam os piratas. Et piratas fugant. Reginam curant. Reginam curant, curare, cuidar de. Só que cuidar de, ele é intransitivo? Não, não é. Ele é transitivo indireto. Mas em qual língua? Na língua portuguesa. Em latim, curare é um verbo transitivo. Ele pede acusativo. Isso é fundamental. Nem sempre porque em uma determinada língua há uma certa transitividade que na outra terá. Por isso que você precisa ir lá investigar no dicionário. Então aqui, reginam é o complemento, é o acusativo do verbo curare. Curant reginam. Só que em português nós traduzimos essa ideia por cuidar de. E em português aí sim tem a preposição. Et curant reginam. Cuidam da rainha. O que mais acontece? Aqui os marinheiros cuidando da rainha. Curo, curare, significa cuidar de. Cuidar de. O que mais acontece? Tamen coronam no servant. Vocês já ouviram esta palavra? Tamen. Possivelmente vocês se lembram do símbolo da bandeira de Minas Gerais, que é libertas quae serra tamen. É uma frase em latim. Libertas quae serra tamen. Liberdade ainda que tardia. É um trecho da Eneida de Virgílio. Só que aqui tamen significa, no entanto, entretanto, que é difícil classificar. Pode funcionar como um advérbio, mas entretanto pode significar advérbio ou conjunção. Aí depende da estrutura da frase. Possivelmente, no português arcaico, o entretanto também tinha uma função adverbial. Mas hoje é mais comum se falar em uma conjunção. Então, comecemos. Servant, salvam. Servant, coronam. Tamen, eu entendo como advérbio. Entretanto, salvam a coroa. É isso? Veja, non. Non. Entretanto, não salvam a coroa. Não conseguem salvar a coroa. Quem é a coroa? É a rainha? Não, a coroa da rainha. Porque a rainha eles cuidaram. Curant reginam. Mas não conseguem salvar a coroa. Ok? Tamen coronam no servant. Olha a coroa aqui na mão do pirata. O pirata consegue roubar a coroa da rainha. Olha que tragédia. Piratai ab insula. Lembra da preposição? Origem. Ad navicolas transnatant. Atravessam a nado. Começamos aqui. Transnatant. Atravessam nadando. Quem é o sujeito da frase? Piratai. Porque nominativo plural. Os piratas atravessam a nado. Ou nadam. Mas aqui, por conta da composição do verbo, fica melhor semanticamente falar atravessam a nado. Aí eu tenho os adjuntos adverbiais. Ab insula, ad navicolas. De onde que eles estão vindo? Das margens da ilha, das proximidades da ilha. Ab insula. Rumo àquele lugar. Ad navicolas. Logo, eu tenho a tradução que é os piratas desde a ilha, da ilha, atravessam nadando até as pequenas embarcações. O ad pode ser traduzido também como até. Rumo a, em direção a. Aqui eu tenho a seguinte situação. Logo, piratai, ab insula, ab insula, ad navicolas, tem mais para cá. Vocês conseguem ver apenas uma, mas tem outras embarcações. Ad navicolas transnatant. Transnatant. Atravessam a nado, levando o quê? A coroa da rainha. Sed corona verra non est. Veja só a reviravolta na história, uma história emocionante.
O que acontece? Est é o verbo de ligação. Corona, a coroa. Vera, verdadeira. Vera. Alguém que se chama Vera, o significado é verdadeira. Corona est vera, non. Não. Sed, mas a coroa não é verdadeira, a coroa é falsa. Regina stulta est, a rainha é tola. Est, né? Stulta regina, a rainha é tola. Não, regina cálida est. Lembra do cálida lá da Áquila? Áquila cálida est. Regina cálida est. A rainha é esperta, ela andava com uma coroa fake, a coroa verdadeira ficava escondida. Mas, coitados dos piratas, isso tudo para levar uma coroa falsa. Sed corona vera non est, mas a coroa não é verdadeira. Regina et nautae exultant. A rainha e os marinheiros se alegram. A rainha e os marinheiros se alegram. A análise aqui é qual? Exultant, se alegram. O sujeito é regina et nautae. Nominativo singular, nominativo plural. Logo o nominativo da frase, o sujeito da frase. A rainha e os marinheiros se alegram, porque eles levaram uma coroa falsa. Regina et nautae exultant. Eles estão felizes, alegres, porque conseguiram se salvar dos piratas e não foram roubados. Et bona ideae gratias dant. Dant, dão. Dant é o verbo, agora está no plural. Qual que é o sujeito da frase? Vamos pensar essa frase? Et, conjunção. Bonae pode ser nominativo plural, não é mesmo? Pode ser genitivo singular, pode ser dativo singular, pode ser vocativo plural. O vocativo geralmente vem entre vírgulas, aqui não tem, descarta. As boas deusas dão graças. Mas da onde que apareceu deusa nessa história? Não tem sentido. A gente ouviu apenas falar da rainha, dos marinheiros, dos piratas. Logo, será que o sujeito é bona ideae? As boas deusas, as deusas bondosas? Parece que não. Dant, dão. Dão o que? Graças. Então, me parece que o sujeito aqui não é bona ideae. Embora, sintaticamente, poderia ser por conta da desinência. Gratias é acusativo plural. Gratias, graças. Mas aqui é o verbo dare, ele é transitivo direto. Dão graças à boa deusa, a deusa bondosa. Pode ser, eles estão felizes, eles acreditam em uma deusa que é bondosa, eles agradecem essa deusa que é bondosa. Bona ideae. Et bona ideae gratias dant. Mas aqui existe um elemento que é fundamental de ser considerado. O elemento discursivo, o elemento cultural. Mas antes vejamos aqui o que acontece. Et bona ideae gratias dant. Qual que é o elemento cultural, estrutural? Esta é uma fórmula de dizer em latim agradecer. Você não diz agradecer tal como em português. Se você observar bem, as línguas, de um modo geral, têm uma maneira diferente de expressar o obrigado. Em português se diz obrigado. Em francês, por exemplo, se diz merci, merci beaucoup. Então, existe um elemento cultural. Se eu penso na língua portuguesa, é como se eu ficasse obrigado a alguém pelo favor que esse alguém me fez. Se eu penso em espanhol, que se assemelha a essa estrutura do latim, graças. Eu rendo graças à pessoa que me fez um favor, mas não tenho uma ideia de obrigação. Percebe? Tanto que isso é interessante. Em latim, portanto, eu tenho essa seguinte estrutura. Gratias do, agradecer, não é? Graças do, dou graças. Literalmente, você poderia traduzir aquela frase como e dão graças à bondosa deusa, à boa deusa. Neste caso aqui,
eu poderia traduzir também, e agradecem à boa deusa. Então, se eu quiser expressar em latim obrigado, eu digo gratias do, ou gratias dare, ou então eu utilizo o verbo agere, que nós não estudamos ainda. Então, por enquanto, utilizamos o do dare, que significa agradecer. Então, se eu quero dizer, por exemplo, muito obrigado, como é que eu digo isso em latim? Do gratias, máximas gratias. Do máximas gratias. Para quem? Para ti ou para vós, né? Ou para vocês, para você ou para vocês. Máximas gratias tibi ago, ou tibi do. Máximas gratias tibi do, ou tibi ago. Máximas gratias vobis do, ou vobis ago. É muito obrigado. Então aqui eu tenho a frase máximas gratias tibi do. Eu dou a ti as maiores graças. É uma forma de dizer muito obrigado. É uma estrutura idiomática. O máximas poderia se traduzir ao nosso muito. Se eu quero dizer apenas obrigado, gratias. Gratias do. Logo, máximas gratias tibi ago, muito obrigado, é a mesma coisa que máximas gratias tibi do. Máximas gratias vobis do, também é muito obrigado, só que aqui eu inseri as pessoas para as quais eu estou agradecendo, para vocês ou para vós, e aqui está no singular. Muito simples, não é? Além disso, tem um outro componente cultural. E se eu traduzo literalmente, como eu fiz aqui na tradução do serviço, a boa deusa, a deusa bondosa, eu não levo em consideração que no universo romano, embora os nossos personagens não sejam aqui na nossa ilustração, nas nossas imagens, eles não estão vestidos como romanos, não é um pirata romano, por exemplo. É mais para ilustrar, para você conseguir visualizar o texto. Mas se eu levo em consideração a cultura romana, Bona Dea é uma referência à deusa da fertilidade e da virgindade, especialmente aquela deusa que era venerada pelas matronas romanas. Logo, ela é filha do deus Fauno, por isso que às vezes essa deusa, aqui a Bona Dea, também ela era chamada de Fauna. Uma curiosidade é que nessas festas era proibido falar a palavra vinho e murta, porque faunos, no passado, eles tinham deixado essa deusa muito bêbada e deram uma surra nela com uma vara de murta. Por isso que quando você vai celebrar a Bona Dea, você não pode usar a palavra vinho nem a palavra murta. Fica a dica. Ok? Tudo bem? Fica a dica então. E quem seriam as matronas romanas? Em Roma Antiga, as matronas eram aquelas mulheres que tinham contraído um casamento com um romano livre, com um cidadão romano livre. Elas tinham se casado com um cidadão romano livre. Então eram mulheres muito respeitadas, eram senhoras de bem da Roma Antiga. Pensando então na família romana, vamos lá? Você tem a figura da matrona, uma figura que está associada a um certo status social, mas generalizando um pouco, a figura do pater familias, que é um genitivo arcaico. A palavra família ela é da primeira declinação, mas esse AS ele permaneceu na linguagem romana, possivelmente se aproxima um pouco do genitivo grego, deve ter alguma ligação, mas a tradução seria o pai de família, pater familias. Era o mais elevado estatuto familiar na Roma Antiga. Sempre era ocupado por uma posição masculina. Então vejamos aqui esta família, uma família romana, Aemilia, Iulius, Iulia, Marcus, Iulius est pater familias. Quis est pater familias? Iulius est pater familias. Iulius est pater. Sed Aemilia est mater. Aemilia est mater. Aemilia mater est. Aemilia mater est. Iulia
est filia. Iulia est filia Aemiliae et Iulii. Marcus etiam est filius Iulii et Aemiliae. Vocês conseguem compreender? Então, aqui eu tenho uma família romana. Iulia é filha, Marcos é filho, Iulius, ou Júlio, é o pai e Emília é a mãe. Mas Iulius est maritus, maritus Aemiliae. Iulius est maritus Aemiliae. Aemilia est uxor, vel marita, uxor ou marita, cuius Iulii. Emília é a esposa de Júlio. Você pode falar uxor ou marita, significa esposa. Iulia est soror, soror Marci. Júlia é irmã de Marcos, ou Marco. Marcus est frater, frater Iuliae. Marcos é irmão de Júlia. Observemos então aqui uma curiosidade sobre a família romana. Família romana. Aemilia marita Iulii est. Aemilia marita Iulii est. Iulius est maritus Aemiliae. Iulia et Marcus Iulii Aemiliaeque filii sunt. Iulia Marci soror est. Et tu, habesne sororem, vel fratrem, ego habio unam sororem. Nomen Marci sororis Iulia est. Iulius pater familias est. Aemilia matrona romana est. Vocês conseguem compreender? Fácil, não é mesmo? Vejamos agora, mais uma vez, o nosso texto. E agora vocês conseguem visualizar e compreender a estrutura do texto. Regina e corona. Nautae ab insula navigant cum regina, interria undae tranquillae securaeque non sunt. Procella undas turbat, sed naviculae non naufragant. Dende regina et nautae ad insulam remeant. Tum piratas spectant. Piratae appropinquant, et auream reginae coronam raptant. Nautae cum piratis pugnant. Pirata reginam vulnerat. Nautae rebellant, et piratas fugant. Reginam currant tamen coronam non servant. Piratae ab insula ad naviculas transnatant. Et coronam apportant, sed corona verra non est. Regina et nautae exultant, et bona ideae gratias dant. Fácil, não é? Alguma dúvida? Qualquer dúvida é só apresentar lá no nosso fórum. Do mais, carissimi discipuli et discipulae, valete.